Triunfa. Nesse vídeo nós vamos estar falando dos sistemas de coordenadas em duas dimensões, certo? Bom, nós temos aqui o sistema de coordenadas cartesianas, né, que todo mundo já conhece, já está bem familiarizado. A gente tem aqui que cada ponto P no plano ele é descrito por um par ordenado de números x e y, certo? Que não tem muito segredo, a gente já conhece. Agora aqui nas coordenadas polares, a gente vai descrever um ponto P no plano por um par ordenado R e θ. Bem, esse R ele é a distância entre a origem, aqui, e o ponto, ou seja, o R é esse trecho aqui. E o θ, ele é o ângulo entre esse raio vetor aqui, OX, e o OP, ou seja, esse ângulo θ aqui. Bem, tem uma convenção que é interessante salientar, que o θ, assim como na trigonometria, quando a gente estiver trabalhando com ângulos, né? Quando o θ for maior do que zero, a convenção é que ele é medido no sentido anti-horário. E se o θ for menor que zero, no sentido horário. Uma outra coisa que é importante falar é que temos aqui esse eixo OX aqui, ele é chamado de eixo polar. Tudo bem? Bom, qual que é a relação entre as coordenadas cartesianas e polares? Tem umas relações interessantes que nos ajudam a trabalhar quando a gente estiver trabalhando com integrais duplas, por exemplo. Se a gente tiver que converter de uma coordenada para outra, a gente tem algumas relações que vai nos ajudar. Então, se a gente tiver aqui o nosso eixo polar aqui, nosso ângulo θ e o nosso trecho aqui R, a gente vai ter, por relação de triângulo retângulo, a gente traçar aqui, a gente vai ter que essa altura é y e essa relação aqui de baixo é x. Esse trecho aqui de baixo é x. Então, se a gente fizer o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai ter que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E a gente vai ter que o r é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se a gente quiser converter, se a gente tiver o ponto x e y, a gente pode achar o valor de r, certo? Se a gente usar as relações de cosseno e seno aqui, a gente pode também achar os valores de x e y em função de r e desse ângulo θ. Então, se a gente fizer aqui o cosseno de θ, que é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o nosso r, a gente vai ter x sobre r. Se a gente isolar o x aqui, a gente vai ter que x é igual a r cosseno θ. Certo? Da mesma forma que se a gente fizer o seno θ, a gente vai ter que cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre r, e a gente vai ter que o y é r cosseno θ. Tudo bem? Agora, como que a gente faz para achar o ângulo? Se a gente só tem os valores de y e x, a gente a gente quer achar o ângulo. Para isso, a gente tem que pensar que a gente tem que dividir o seno por cosseno, para a gente achar a tangente de θ, ou seja, dividindo essas duas relações aqui, a gente vai ficar seno de θ por cosseno de θ, é tangente de θ, que é y sobre r e x sobre r. A gente vai cortar esses dois aqui, e a gente vai ficar aqui, θ é o arco tangente, ou tangente a menos 1, de y sobre x. Isso aqui é uma outra relação que nos ajuda a achar o ângulo, certo? Bom, dadas essas relações aqui, vamos fazer um exemplo para a gente ver como que funciona na prática. Se a gente quer converter um ponto, nesse caso aqui está em coordenadas polares, em coordenadas cartesianas. O primeiro passo é a gente escrever essas relações aqui, a gente quer achar o x e o y.
Ou seja, esse aqui é o nosso R e esse aqui é o nosso θ. Lembrando que quando a gente estiver trabalhando com um ângulo aqui, a gente vai estar usando radianos, certo? Então, se a gente tem aqui o x igual a R cosseno θ e o y igual a R seno θ, a gente vai ter que o x é igual a quê? A 3, que é o nosso R, vezes cosseno de π sobre 2, que é o nosso ângulo aqui. Bom, o cosseno de π sobre 2, se a gente lembrar lá no triângulo retângulo, o cosseno de 90 graus, que é o π sobre 2, ele é zero, tudo bem? Então aqui a gente vai ficar com 3 vezes zero, que é zero. Ou seja, a coordenada x aqui do nosso ponto em coordenadas polares é a zero. Agora para o y, a gente vai ter r, que é 3, vezes seno de π sobre 2. Como a gente bem sabe, seno de 90 graus é 1. Então a gente vai ter 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, a gente vai ter aqui, então, que o nosso ponto P, em coordenadas cartesianas, ele vai ser o ponto 0 e 3. Certo? Se a gente colocar isso só para a gente visualizar melhor, um plano aqui, rapidinho, aqui bem pequeno, só para a gente visualizar, a gente tem aqui nossa origem. O ponto P ele vai estar aqui. Esse aqui é o nosso ponto P. Então, ele tem a coordenada aqui, 3 e π sobre 2, sendo que o R em coordenadas polares é aqui, esse aqui é o nosso R, e isso aqui é o nosso θ, esse ângulo aqui, que é o π sobre 2, ou 90 graus. Tudo bem? Para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.